Boa tarde a todos. Eu começo agradecendo ao deputado, Hélio Lopes, pela oportunidade de trazer esse assunto, principalmente de violações de direitos humanos, a essa casa. E muito me entristece saber que um assunto tão importante e algo que a gente tem sangrado desde o dia 8 de janeiro de 2023 não foi capaz de comover os próprios representantes dessa casa, da Comissão de Direitos Humanos aqui, a nos ouvir. Até porque os direitos humanos, ele é inerente a nós, ao próprio ser humano, e não é uma bandeira ideológica. Mas eu tomarei cuidado aqui com as minhas palavras, até porque eu sei o peso que elas têm nesse momento. Eu deixo as minhas paixões políticas de lado, e eu aqui hoje eu sou a doutora Taniele Teles. Hoje eu advogo para centenas de réus do 8 de janeiro, para centenas de presos políticos. E olhando para o rosto de cada um de vocês, dos familiares aqui, eu sei a dor de vocês. Eu poderia ofender o ministro, poderia ofender a STF, poderia ofender muita gente aqui, se eu colocasse as minhas convicções pessoais aqui. Mas eu sei que eu tenho dezenas de pedidos hoje, conclusos ao relator, de mães, de idosos, de pessoas que estão definhando nas prisões hoje. E que se eu fizer isso, eu vou ganhar alguns likes nas redes sociais, mas eu não vou conseguir a liberdade daquelas pessoas que estão definhando lá dentro. E ali atrás tem a filha da Edneia, que está me filmando lá. Tem os filhos da Juliana, que estão aqui, que eu vi as crianças. Tem os familiares da Ana Flávia. Aqui eu vejo a foto da Débora. Aqui tem a foto... a filha do Lucas Brasileiro, a Jaqueline. Existem dezenas de crianças hoje que as mães estão presas. Então, eu preciso me atentar ao fato de que eu sou advogada. E eu luto nos autos, não só eu, mas doutor Luiz Felipe, doutor Hélio Júnior, doutora Carolina Cibucci, tantos outros advogados que não têm palco, que não aparecem, que são desconhecidos, mas que estão ao nosso lado. Doutor Ricardo. E a gente tem um compromisso hoje com a justiça. Justiça essa que tem sido vilipendiada. Mas nós não vamos desanimar. Eu assumi ontem um caso de um morador de rua que estava no CDP2 de Guarulhos. Quando a gente fala em violação de direitos humanos, são casos que não aparecem na mídia, mas que a gente leva para a mídia quando nós assumimos. Como advogados, nós damos voz para eles. Aqui está o Deuseles, o Christian da revista nossa, da revista Oeste, a Raquel da Gazeta do Povo e tantas outras pessoas que têm segurado em nossas mãos hoje para trazer a voz dessas pessoas que estão definhando lá, que para alguns, sequer uma petição de revogação de prisão tem. Mas quando nós assumimos, a gente traz o nome deles. A gente faz uma corrente, a gente leva para a mídia, para a rede social e faz essas pessoas ficarem conhecidas, como foi o caso da Débora. O seu Flávio Soldani, ele estava preso, senhor de 59 anos, CDP2 de Guarulhos, desde o dia 11 de março, desde 11 de abril, ele estava com alvará de soltura. Estava pela Defensoria Pública e eu recebi uma carta dele esses dias e eu consegui ontem um advogado para ir até o CDP2 pegar uma procuração para mim. Recebi a procuração, entrei em contato com o gabinete. Desde o dia 11 de abril ele estava com alvará de soltura e estava preso. Por quê? Porque ele não tinha onde morar, porque ele é um morador de rua. Acionamos o gabinete ontem. Graças a Deus nós temos um bom contato. Existem muitas pessoas boas ainda. Acionamos a imprensa. O Christian da revista nossa levantou o caso dele. A gente jogou nas redes sociais. E há uma hora atrás, mais ou menos, eu recebi o alvará dele, assinado. Ele está na rua. Uhul! Mesmo sendo um morador de rua, a gente conseguiu que um patriota lá de São Paulo arrumasse um aluguel aí. Foi custeado por 3 meses e ele, quando ele recebeu a alvará de soltura, liberaram o celular dele e ele me mandou uma mensagem: doutor, eu estou na rua, estou na porta do CDP, não tem para onde ir. Falei: espera aí que a gente está mandando algum seguidor, alguém, para levar o seu contrato de locação e ele vai te buscar e vai te levar para esse endereço. Por 3 meses você tem onde ficar. E assim nós temos feito por cada um dos presos políticos. Existem vários moradores de rua. O primeiro a ser absolvido de todos os réus do Rio de Janeiro se chamava Geraldo Felipe. Morador de rua. Para o espanto de muitos, ele era petista. Ele deve ser petista ainda. Ele ficou preso por 11 meses na Papuda. Eu assumi o caso dele, ninguém queria, porque é esquerdista, não é patriota. Mas, como eu falei, eu sou advogada e eu deixo as minhas paixões de lado
porque a minha luta é por justiça. Se um preso político não pode ser condenado, é injusto, um mendigo morador de rua que, ok, era petista, mas estava passando pelo local, foi preso, ele também é inocente, ele também não pode ficar lá. Foi absolvido, foi a primeira a ser absolvido, depois dele veio outros moradores de rua, mas o caso dele chamou a atenção da imprensa, chamou a atenção da STF, da PGR, que igual a ele existiam outros moradores de rua. E assim a gente tem feito. Às vezes não temos voz, não temos as ferramentas necessárias para fazer isso com cada um deles, mas nós temos nos unido. E Deus tem colocado pessoas no nosso caminho para ombrear, para carregar a cruz junto conosco. Tomamos pedradas, somos denunciados. Eu estou numa PET na STF desde setembro de 2023, onde as minhas conversas são 11 páginas, que eu estou numa investigação de uma outra presa política. Meu nome, meu passaporte, tudo lá, eu estou como financiadora. Eu não financio nada, eu não tenho nem dinheiro. Eu trabalho pela fé, são centenas de casos totalmente pro bono. As famílias estão aqui, a maioria, algumas estão aqui. A gente pede Pix. Nós somos julgados e chamados, às vezes, de pedidores de Pix, porque nós pedimos para matar a fome de algumas pessoas, de pessoas que, aqui eu não vou citar o nome, mas estão aqui com filhos que não tinham que comer, e mesmo assim estavam sendo chantageados por advogados. Que alguns fazem vídeos aí dizendo que faz trabalho pro bono, mas estavam cobrando de uma mãe que não tinha o que dar de comer para o filho. E a gente assume cada caso desse é por amor. Não é por uma bandeira. Não é somente por uma bandeira de um partido político, não. É porque se nós dizemos que nós somos patriotas, que nós somos advogados, e se uma pessoa não tem que comer e não tem como pagar um advogado, eu me dou o direito de, mesmo sem ter condições financeiras privilegiadas, chama um colega aqui, chama outro aqui, vamos ajudar? Vamos lá? Vamos pedir ajuda? Alguém vai ajudar, alguém vai doar. E a gente vai, pede Pix. Trouxemos dezenas de pessoas para cá. A dona Noemi está ali, a Priscila. Nós pedimos Pix para pagar as passagens familiares para cá. Caio. Por quê? Mais importante do que eu sou só uma advogada. Eles são as vítimas. Mãe da Débora, a Cláudia, irmã da Débora, são essas pessoas que precisam aparecer. Porque a dor deles são os familiares deles que definham hoje lá nas prisões. Eu queria muito, muito, muito que o representante dos direitos humanos estivesse aqui. Porque eles precisam saber quantas pessoas perderam as visões, estão cegas dentro dos presídios porque não chegou um colírio que foi fornecido pela família ou pelo advogado. Existem pessoas que ficaram 8 meses sem tratamento de câncer, do câncer lá dentro, e as famílias levaram a medicação e nunca chegou. Saíram de lá e tiveram que fazer a expropriação de próteses porque estavam podres. Isso eles deveriam saber, porque isso é violação de direitos humanos. Pessoas que emagreceram 30, 40 quilos lá dentro porque a alimentação era podre, azeda, com caco de vidro, com caramujo, com canudinho, com pedaço de plástico. Isso eles deveriam saber. Pessoas que não têm atendimento médico, que é o caso que a gente lutou tanto e levou para a mídia, que a gente chorou, a gente fez o inimaginável, mas Deus nos honrou porque a Adalgisa está em casa hoje. Então, finalizando, eu já passei do meu horário, mas aqui é tanta coisa, é tanta injustiça, é tanta dor, que a gente se pergunta. A gente vai continuar lutando, porque se eu não acreditar mais na justiça, eu não vou mais ser advogada. Eu vou entregar minha carteirinha, eu vou jogar no lixo. Eu acredito na justiça e eu acredito que a gente vai colocar, um dia a gente vai colocar nos eixos tudo que aconteceu de errado, a gente vai passar limpo tudo isso. Enquanto os deputados, enquanto aqueles que nós elegemos continuarão fazendo trabalho político, nós continuaremos fazendo nosso trabalho jurídico. Teremos a ajuda necessária dos influenciadores, dos jornalistas, de quem mais acreditar na nossa causa e acreditar que direitos humanos não é uma bandeira ideológica. Direitos humanos é uma bandeira inerente ao próprio ser humano. E assim nós continuamos lutando. Obrigada.